Pronto. Então, boa noite a todos. Giedre, Reginaldo, Indira, Camila, Wagner, todo mundo ao vivo. Boa noite. Quando vocês quiserem perguntar alguma coisa, é só levantar a mãozinha aí, tem um botãozinho de mamão, vocês podem me interromper. E bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver acompanhando a gravação. Hoje a conversa é a respeito de uma ferramenta, mais uma ferramenta do Estratégia Concursos, que é a marcação dos aprovados, marcações dos aprovados. A gente está fazendo um ciclo, para quem aí percebeu, a gente está fazendo um ciclo aí a semana, pegando todas as ferramentas que o Estratégia disponibiliza para vocês entenderem o que é, saber como funciona, para que usa. E isso visa a deixar vocês alerta a respeito da diferença entre duas coisas importantes. Uma coisa é o preço, né, que você paga por estratégia, é aquele valor da assinatura, isso é o preço. Outra coisa é o valor, né? O valor é o que você recebe. Então, preço é o que você paga e o valor é o que você recebe. O que eu estou apresentando aqui para vocês é o valor que vocês recebem quando fazem a assinatura do Estratégia. Tá? Se comparar com os outros cursos, tem uma diferença de preço. As assinaturas de Estratégia têm um preço maior. Mas tem uma razão, tem um motivo, que são essas ferramentas que fazem assim, uma diferença substancial na vida do candidato, dependendo da fase que o candidato está, ele vai usar uma ferramenta ali que vai ser muito importante. Então, a gente já falou do passo estratégico, já falamos do bizu estratégico, do vadimécum estratégico, falamos dos PDFs completos e simplificados, falamos sobre o sistema de questões e também a respeito do Estratégia Cast. E agora a gente vai falar sobre marcações dos aprovados. O que é marcações dos aprovados? É um material didático, uma apostila, um PDF completo, igual ao completo, com a única diferença que ele foi previamente analisado, estudado, por algum professor do Estratégia, que obviamente já passou em concurso público, algum professor, algum coach, que fez a análise ali do PDF e fez a marcação a respeito do que marcou o que é mais importante, o que é fundamental, que o aluno entenda, né? Isso pode ter vários usos, várias finalidades. O aluno pode se aproveitar disso em várias ocasiões. A primeira oportunidade que o aluno vai se aproveitar disso é em relação àquela preocupação de fazer marcação no material didático. Eu já falei aqui que não existe assim uma maneira totalmente certa ou mais certa ou mais adequada de fazer a marcação no material didático, porque depende muito da fase em que o aluno está. Então, se o aluno é iniciante, ele vai se preocupar em marcar algumas coisas, porque ele entendeu aquelas coisas, né? Ele não tem como marcar aquilo que ele não entendeu, né? Se ele não entendeu alguma coisa, ele não tem como marcar, porque ele não entendeu, não sabe se é importante ou não. Então, o aluno, ele, dependendo do grau do grau de entendimento, de compreensão dele, se é um iniciante, se é um avançado, se é um intermediário, ele vai fazer uma marcação de determinado tipo. Né? E muita gente se preocupa com esse ato das marcações em demasia, de maneira que acaba atrasando o estudo. Né? O aluno fica preocupado ali com o que vai marcar, né? Embora eu fale isso, né, que não é para se preocupar, muita gente ainda se mantém preocupado.
Então, para eliminar de vez essa preocupação, e se você quiser estudar pelos grifos, você não precisa se preocupar em fazer o seu grifo. Você pode usar o grifo que já está pronto, que já está feito. Tá? E para que serve esse grifo? Esse grifo dos aprovados? Ou até mesmo do próprio aluno. Para que serve? Como é que a gente pode usar isso? A gente pode usar, basicamente, na situação de revisão. Então, a gente leu o material, foi marcando, e, eventualmente, quando o aluno quiser fazer uma revisão, ele pode restringir a leitura dele àquelas marcações para avançar rápido ali naquela revisão, para ser alguma coisa mais produtiva, mais eficiente. Mas preste atenção. Eu já falei algumas vezes aqui que a leitura, o estudo do aluno não pode se restringir às marcações, porque senão o aluno vai ficar sempre com uma visão só. Aquilo que é mais importante, ou então aquilo que o aluno entendeu a primeira vez, ele vai acabar deixando de lado outras coisas que podem não ser as top 10 de cobrança da prova, mas que são exigidas e fazem diferença ali na nota final. Então, eu já falei isso, que não é para concentrar o estudo sempre só nas marcações. Mas, numa revisão, dentro daquela modalidade de revisão que eu já expliquei, que é uma olhadinha, aí você pode usar a marcação como filtro de leitura, de revisão. Tá bom? Então, só para aproveitar o ensejo, eu falei aqui já que existem 3 modalidades de revisão ou 3 tipos de revisão. Não é metodologia de revisão, tá? Metodologia de revisão é aquele negócio de 24, 7, 30, ou estudar 4 dias e fazer 2 de revisão, ou estudar 3 meses e fazer 2 semanas de revisão. Isso aí é metodologia. Agora, eu estou falando de tipo de revisão, né? De modalidade de revisão. Então, existem três formas como você pode fazer uma revisão. Uma é essa revisão clássica que essas metodologias diversas propõem, que é você pegar o material didático que você já estudou e dar uma olhadinha rápida ali de 15 minutos. Tá? Essa revisão de 15 minutos, ela não tem como objetivo proporcionar o seu aprofundamento e o aumento do seu conhecimento sobre o assunto. Ela tem como objetivo reduzir a taxa de esquecimento. Porque, veja bem, será que faz sentido você achar que reler em 15 minutos um conteúdo que você demorou 4 horas para estudar, faz sentido achar que isso vai proporcionar um ganho de conhecimento para você? Eu acho que não, né? Eu acho que não faz o menor sentido. Então, esse tipo de revisão, que é o propagado nessas metodologias, nessas estratégias, o objetivo é esse. Dar uma olhadinha e diminuir, para diminuir a taxa de esquecimento. Você vai continuar esquecendo, mas porque você deu a olhadinha, você vai reduzir essa taxa de esquecimento. Então, isso é uma modalidade de revisão. A segunda modalidade de revisão é através de exercícios, né? Que está explorando ali o estudo ativo, está explorando o mecanismo de busca da informação na memória. Esse mecanismo é o mecanismo que você vai fazer durante a prova, né? De buscar a informação. Então, quando você faz isso no estudo, ao mesmo tempo que você está treinando esse vai e volta, está se tornando alguma coisa mais assim acessível, né?
Ao mesmo tempo, você também está pegando aquela informação e está jogando na memória recente. Então, também é uma modalidade de revisão, é a revisão por exercício. E a terceira modalidade de revisão, que eu não costumo falar em revisão, para o pessoal não confundir com a primeira modalidade, é o reestudo. É aquele momento em que você vai pegar a matéria de novo, do zero, e vai estudar tudo como se fosse a primeira vez. Né? Nessa oportunidade, é uma revisão? É, porque você já viu aquilo. Mas você vai reestudar o negócio. Entendeu? A sua mente, seu cérebro, já não vai ser mais o mesmo daquele que era quando você estudou pela primeira vez. Né? Você já tem muitas outras informações na cabeça, tem uma noção geral sobre os assuntos. Então, a sua interpretação daquela leitura vai ser totalmente diferente da sua interpretação inicial, quando você não tinha fundamento nenhum. Né? Então, essa terceira modalidade é o que realmente vai surtir um grande efeito na sua evolução para concurso público. A segunda e a terceira. Segunda e a terceira. A primeira ajuda, ajuda, mas depende muito da situação, depende muito da questão do tamanho do edital que você está cumprindo, da distância até a prova. Dependendo de cada caso, essa revisãozinha da olhadinha, ela pode ser fundamental, imprescindível para você ter algum sucesso, alguma chance de sucesso na prova. Se ficar patente, você não vai conseguir cumprir um planejamento de estudo perfeito, com todas as etapas de estudo, essa revisão, essa olhadinha, ela se torna fundamental, imprescindível, não pode abrir mão dela. Tá? E é nessa modalidade de revisão que a gente vai ter a oportunidade de usar a marcação dos aprovados. Tanto nessa olhadinha ali de tempos em tempos, ou, eventualmente, numa revisão de véspera de prova, se por acaso o curso não tiver o passo estratégico, ou se não tiver o bizu estratégico, você pode transformar essa apostila num material de revisão de véspera, olhando só ali os grifos. Então, é uma ferramenta legal para isso também. Outro tipo de uso é o seguinte: pouco tempo até a prova, não vai dar tempo de ver tudo, você está no desespero, né? Não estudou aquela matéria ainda, e você tem que ver aquilo ali o mais rápido possível. Você pode usar o material previamente marcado para acelerar ali o seu estudo. Tá? É também mais um uso, mais uma ferramenta. Então, eu acho que eu falei 3 usos, né? Esse de estudo, a revisão, a olhadinha, né? É a primeira forma, é o primeiro uso. E é o uso e é o uso que se considerou quando foi concebida essa ferramenta, estava se pensando nisso. Né? O segundo uso é o uso para revisão de véspera, na ausência de um passo estratégico, de um bizu estratégico. E o terceiro uso é como material didático padrão, numa situação em que o aluno está no desespero, não vai dar tempo de ver o negócio nenhuma vez, e ele vai ali só na marcação e vai para a prova. Tá? Então, basicamente, são esses 3 usos. Beleza? Então, é isso. Falei sobre a marcação dos aprovados e também aproveitei e dei uma palhinha a respeito de revisão, que foi um pedido do Wagner ontem. A fala a respeito de revisão abrange mais assuntos, demanda uma reunião só para falar de revisão, e isso vai ser feito.
isso vai ser feito, tá? Eu acho que só tem um grupo que não pegou essa reunião que eu falei da revisão, que eu ainda vou fazer. E, e é isso que eu tinha para falar hoje. E agora eu estou aberto a dúvidas de vocês. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, pode mandar bala. Não precisa ser sobre esse tema. Pode ser sobre qualquer outra coisa, curiosidade, perguntar, pode perguntar, se quiser. Ninguém, pessoal? Ninguém vai fazer pergunta? Bom, então é isso daí. Ah, o Reginaldo levantou a mão. Pode falar, Reginaldo. É uma dúvida, Felipe. No caso de um pré-edital, assim, você acha que vale a pena seguir por essas marcação dos aprovados, por esses resumos e focar mais em questões ou não? Seria mais é, ver o PDF completo mesmo e né, não tentar focar mais nisso, nessa parte mais resumida do conteúdo. Então, cara, essa pergunta sua, ela tem várias respostas, já depender da matéria, da complexidade da matéria, do tamanho da Uhum, matéria, da relevância da matéria na prova, da sua experiência com o assunto, se você já tem uma experiência prévia ou não. Então não entendi, tem uma resposta padrão que eu possa falar e você possa aplicar em tudo. Depende muito da situação, entendeu? entendi. Tá? Não, ok, Você vai ter que acabar avaliando isso durante a sua preparação, a sua necessidade. Tá? entendi, Para os meus alunos regulares, eu costumo indicar a marcação dos aprovados só para essa revisão de olhadinha, tá? Só para essa revisão de olhadinha. Quando, quando nas situações em que precisaria o aluno usar essas marcações dos aprovados, eu acabo preferindo usar um outro recurso, né? Detalhar melhor o que o aluno vai estudar ou não, sem usar a marcação dos aprovados, usando a apostila padrão, né? Então, em vez de eu passar todas as apostilas para o aluno, eu não passo. Em vez de eu passar a apostila inteira, eu passo só uma página ou outra que eu identifiquei que é mais importante. Eu prefiro não passar a marcação dos aprovados para os meus alunos para um estudo assim padrão. Eu só recomendo quando for a olhadinha. Agora, entendi, o aluno que não tem assim um treinador, um coach, ele pode usar a marcação dos aprovados com essa finalidade de estudo padrão, mas aí ele vai ter que avaliar ali o custo-benefício, às vezes não faz em todas as matérias, faz em uma parte, entendeu? entendi. Beleza? Já deu para ter uma ideia mais ou menos. Obrigado. Nada. Alguém mais, amigos? Alguém mais? Nada? Então é isso aí, pessoal. Agradeço a presença de vocês. Tá? Nos próximos dias eu vou enviar um e-mail para vocês para vocês marcarem a segunda conversa. Foi combinado que seriam duas conversas, né? Uma de 30 minutos no início e outra de 15 minutos no final. Então, nos próximos dias eu vou encaminhar os e-mails para vocês fazerem o agendamento. Fiquem de olho na caixa de spam
para ver se o e-mail pode cair na caixa de spam. Tá? Eu acho que eu vou mandar isso no sábado. Devo disparar os e-mails no sábado para, a partir de segunda-feira, vocês começarem a olhar lá, a fazer o agendamento. Beleza, meus amigos? Então, isso aí. Obrigado pela presença de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.